Glória a Deus. Segundas Crônicas. Nós queremos parabenizar a festividade do 12º aniversário dessas irmãs. Eu fiquei maravilhada quando eu cheguei na frente, porque eu vim aqui no início. Estive ministrando algumas vezes aqui e Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E entrei com prazer por essas portas, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Parabenizar o pastor Rony, a Mara, a pastora Mara, o pastor José Romeu, missionária Aparecida. Deus nos acolheu nessa noite. Segundas Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, que é o tema dessa festividade. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E graças a Deus por isso. Podeis assentar, igreja. Eu creio no poder de Deus sobrenatural. Eu creio que os planos de Deus são muito maiores. Eu creio que os caminhos dele, como diz a palavra, e ela afirma e se cumpre, porque é fiel e verdadeira, são mais altos. Quando esse tema veio, sararei a sua terra, o Senhor sabia o que estava fazendo. Sabe por quê? É tempo de sarar a terra. É tempo de ajuntar o povo. Está na hora da igreja ser adornada, porque o Cordeiro que venceu está voltando. Eu estive numa consagração nesta manhã e as palavras que foram ministradas foram palavras muito duras. Mas Ele está adornando a nossa vida. Ele está dizendo: filho, deixa eu te adornar. Deixa eu te preparar, porque eu estou voltando e não vai dar para você andar desse jeito. Eu preciso sarar a sua terra. Eu preciso preparar a terra. Eu preciso fazer o que tem de melhor, porque eu vou chegar. Ei, aqueles que andam em conformidade com a voz de Deus e a palavra de Deus não vão ouvir outra mensagem senão: arrependa-se dos seus pecados, endireitai as vossas veredas. Intimidade, porque somente aqueles que tiverem intimidade ouviram a voz do Filho do Homem quando ele é das alturas. E o contexto desse capítulo aqui não é um contexto muito legal. Salomão recebeu uma promessa. Salomão, filho de Davi, recebeu em suas mãos o direito de edificar uma casa para o Senhor. Então Salomão começa a falar para Deus, em primeiro lugar: Senhor, me dá sabedoria para lidar com o seu povo. E o reinado de Salomão foi sendo glorioso. Salomão foi tratando do reino com justiça, com equidade, com igualdade. No capítulo 5 de Segundas Crônicas vai falar, no versículo 2, que Salomão reúne todos os líderes, os cabeças de família, para que eles
busquem a arca de Deus e tragam a casa que acabara de ser edificada. Salomão começa a preparar tudo, separa os levitas, começa a reunir aquele povo, cada um no seu turno, entendendo o que deveria fazer, porque afinal de contas era uma casa para Deus. E quando a arca posta no lugar, no versículo 13 do capítulo 5 diz que todos, em um único som, adoram a Deus. E quando esse único som sobe aos céus, a glória desce. A Bíblia vai nos contar no versículo 14 que a glória era tão grande que os ministros largaram tudo porque não conseguiam ministrar. Sabe por quê? Quando Deus chega, ninguém fala mais nada. Quando o Senhor entra no ambiente, homens se calam, se prostram, porque o Rei da Glória acabou de entrar. Aleluia! A Bíblia nos conta que ninguém poderia falar nada. Tamanho peso e o temor da glória da presença de Deus. É bem certo que hoje em dia o temor está um pouquinho longe. E o tremor da presença de Deus. Eu não posso deixar de citar essas coisas porque é para mim vida também, como é para você. Porque aqueles que temem a Deus, eles vão andar em veredas perfeitas. Eles vão ouvir a voz de Deus. Eles podem até vacilar, mas eles vão entender que é Deus que está falando, vão temer e rapidamente vão retornar para o caminho, porque sabem que não há outro caminho senão a presença dele. No capítulo 6, Salomão, tendo recebido toda aquela glória no tempo, ele se dirige a Deus. Ele começa a falar com o Senhor. O Senhor abençoou, o Senhor fez. Cumpre então as tuas promessas. Então ele se dirige para o povo e diz assim: olha, o que Deus falou a Davi, ele está cumprindo. O que Deus falou ao meu pai Davi, ele está cumprindo. Ele desejou construir essa casa, mas não pôde, porque era um homem que tinha em suas mãos marcas de sangue. Então o Senhor disse assim: teu filho construirá esse templo. Salomão começa a trazer a memória do povo que Deus havia falado. Então depois que Salomão lembra tudo isso, a arca já está posta no lugar, lembrando que dentro da arca tinha as tábuas da lei. Salomão ora de novo a Deus. Eu quero que você compreenda o temor que esse homem tinha. O zelo que esse homem teve quando aquela obra, aquela arquitetura estava pronta. Salomão se dirige a Deus novamente. E diante de uma tribuna de bronze, Salomão sobe. Eu pensei como uma criança que quer ficar mais alta, né? Aí eu canto alguma coisa, mas não pode. Deus está lá em cima, então Salomão sobe para ficar mais alto e se dirige a Deus. Senhor, Senhor, Tu és Deus de Israel. O Senhor prometeu que esta casa seria edificada e que o Senhor habitaria nela, Senhor. Senhor, ouve as nossas orações, mas sabe de uma coisa, quando ele começa a orar, ele cai em si, porque a humanidade dele desperta ele. No versículo 18, ele faz uma pergunta para si mesmo: habitaria Deus entre os homens? Para pensar, depois de construir um templo enorme, com o que há de melhor de ouro e pedras preciosas, preparando tudo, achando que Deus vai entrar ali, ele fala com Deus e diz assim: peraí, habitaria Deus com os homens? Eis que os céus dos céus não podem conter.
Deus permitiu que Salomão fizesse aquela casa. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele disse: Senhor, eu não posso te conter nesse lugar. Não há lugar para ti. Não há nada que comporte a tua presença, porque, Senhor, todos os céus, a terra, a profundidade, tudo pertence a ti, Senhor. Mas ele teve o desejo. Então Salomão continua a oratória dele e diz: Senhor, olha para essa casa. Quando o teu povo tiver pecado contra ti e for ferido diante do inimigo e se arrepender, perdoa, Senhor. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, pelo povo ter pecado contra ti e se arrepender, Senhor, perdoa. Quando houver fome e peste na terra, porque o povo pecou contra ti, mas se eles se arrependerem, Senhor, volta os teus olhos para esta casa e perdoa. Senhor, toda oração e súplica, porque tu conheces a alma e a chaga de cada um. Deus conhece a tua chaga. Deus conhece a profundidade da tua chaga. Deus conhece até onde ela foi espremida e até onde ela precisa ser. Salomão entra numa oração de arrependimento e de reconhecimento da grandeza de Deus. Ei, sem Deus não vamos nem na esquina. Vocês têm acompanhado o noticiário? Mulher sendo morta, sendo confundida, agredida. Eu vi a imagem. Um pedaço de pedra, o cara violentamente jogou a pedra sobre ela sem dó nem piedade. Crianças sendo violentadas. Você tem acompanhado? E quem é que te guarda? Se não o guarda de Israel. Se não grande é o Shaddai, eu sou. Salomão continua e diz: Senhor, se eles pecarem contra ti, ainda assim forem levados cativos, mas no cativeiro que eles estiverem, na prisão que eles estiverem, se eles se arrependerem, ouve e perdoa os pecados. Olha no versículo 37 que diz: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos e orarem, voltados para a terra de seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve todos os céus. Dá para você entender? Eles estariam cativos, aprisionados, pecaram perversamente. Sabe o que é isso? Já passou o nível do pecado. Talvez alguns não saibam, mas existem níveis. Para Deus, agredimos Deus sem perceber. O pecado refere-se àquilo que eu errei o alvo. Eu fiz uma bobeira sem querer, eu errei, Senhor, eu me arrependo na mesma hora e volto. Quando passa do pecado, quando você já acostuma com aquilo, você já começa a transgredir. Transgredir é você passar por cima de uma lei. E quando você passa por cima dessa lei e não te fere mais e não te incomoda mais, você já chega no nível de iniquidade. E a iniquidade, ela te faz perder todo o senso e toda a consciência de quem Deus é e da grandeza dele. A iniquidade, ela faz com que você caminhe achando que tem a presença de Deus e está vazio, pobre, cego e nu. Não ouve mais a Deus. Não escuta mais uma oração.